Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Flávio Neri, que pela primeira vez estou aqui no Centro Espírita Harmonia, a convite da nossa querida Zezé, que nos convidou a falarmos sobre um tema que foi retirado do livro Maria Dolores, com o título Mensagens do Mais Alto. Para que possamos nesse momento entrar em sintonia com a vibração do que será proferido, pedimos que vocês fechem os olhos e entremos num movimento de respiração profunda e eu conduzirei a oração de abertura com uma melodia que certamente irá tocar a todos nós. Respirando lenta e profundamente, de olhos fechados, escutem com o coração a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ampare e nos oriente para que possamos ser um canal de contribuição para todos vocês que nos ouvem. Então, como dizia no início, é motivo de muita alegria para mim estarmos aqui hoje dentro do Centro Espírita Harmonia, porque essa casa tem sido uma grande contribuição na minha vida e na vida de milhares de pessoas que podem transitar por ela e que se beneficiam com os trabalhos que o Centro Espírita Harmonia desenvolve. Eu hoje, nesse espaço de emoção, de gratidão, vou tentar, ao sabor da minha própria emoção, falar e declamar esse poema de Maria Dolores que vai nortear a nossa abordagem da tarde de hoje. Dizia assim, no seu livro Maria Dolores, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o capítulo Mensagem de Mais Alto. Ao espírito sábio,
eu vou botar uma canção para ficar com uma energia de mais emotividade. Venham comigo. Mensagem de mais alto. Ao espírito sábio que encontrar nas alturas imensas, por que me perguntara se vinha para a terra, dei a resposta afirmativamente e indaguei reverente, se ele algo queria que eu fizesse algum aviso, alguma prece, algum recado salvador, mas aquele celeste mensageiro fitou ao longe as paisagens terrenas, abraçou-me fraterno e disse apenas: se vais de novo ao mundo, dize aos nossos irmãos, para unirem as mãos no serviço do bem. Irmã Dolores, vai, onde encontres problemas, fala em Jesus e nada temas. Onde escutes a voz que amaldiçoa, pronuncia com Cristo a frase que perdoa. Dize aos nossos irmãos que o ódio tudo atrasa, quando nos empenhamos à melhora, impondo a nós em nossa própria casa, em formas diferentes pela reencarnação, inimigos ousados e doentes, aos quais não desculpamos noutras eras. Recorda aos companheiros ofendidos que mais vale chorar com feridas abertas que alardear poder ao pé dos agressores que passam sobre a terra, esmagando os vencidos nas estradas incertas. Se alguém clama que sofre, não vaciles dizer que mais vale aguentar e padecer pedrada, provação, calúnia e insulto, qualquer espécie de suplício oculto, que condenar alguém, porque a justiça nasce mais além, e tudo acertará de segundo a segundo, sem que ninguém precise aumentar no caminho as tristezas do mundo. Onde encontres o espírito da amargura, fala em trabalho, a força da esperança, que ouvido lodo e fita além na altura, a presença de Deus, no sol que não descansa, e ampara qualquer um sem deter-se no mal. Vai, Dolores, e dize a toda angústia humana que a vida além da morte brilha soberana, sempre justa e sublime, amorosa e imortal. Nisso, desci à terra entre os amigos, a fim de repetir repleta de alegria: alma irmã, prossigamos dia a dia, pela fé viva e ardente caminhemos, procurando servir e compreender como simples dever, porque nos páramos supremos alguém nos vê, alguém nos fala e vela, para que a nossa estrada venha a ser cada vez mais brilhante e mais bela, e que um dia, por fim, a nossa própria dor há de se converter em divina alvorada entre a bênção da paz e a grandeza do amor. Maria Dolores. E nesse espaço, dessa grande contribuição dessa poetisa baiana, e que nos honra e nos orgulha através de várias poesias que foram psicografadas através de Chico Xavier e de Valdo Franco, e que, dentre outras obras, vocês podem consultar algumas delas que foram disponibilizadas pela FEB e outras instituições. E um dos livros foi esse, Recados da Vida, que aqui tem algumas poesias que ela também nos trouxe, e outros tantos livros em que ela publicou suas poesias que tocam o coração daqueles que conseguem escutar com o coração. Na tarde de hoje, portanto, tendo em vista o movimento em que nos encontramos, essa situação em que a sociedade humana, a sociedade odierna, vem vivendo sem distinção de raça, sem distinção de credo ou de qualquer extrato social, o vírus, que é o coronavírus, vem fazendo com que todos nós vivamos momentos de muita dificuldade no que diz respeito a esse mundo de provas e expiações, em que faz parte dele os flagelos destruidores, como está lá dito na codificação, e que todos eles não são nada mais nada menos do que ajustes em que o planeta
ele se encontra fazendo os verdadeiros freios de arrumação para que possa termos uma nova vivência se soubermos aprender diante daquilo que tem nos ensinado esse vírus que, no meu ponto de vista, tem sido uma grande contribuição planetária. Tudo isso, com o que diz a nossa querida poetisa Maria Dolores, ela vai trazer, na interpretação do que eu consigo alcançar do poema, um encontro dela com algum sábio de uma esfera superior e que, quando ela se percebe retornando aqui ao mundo material, nas suas psicografias, através das poesias em que ela pôde trazer para que o ser humano tivesse acesso a tão belas obras em que ela nos deixou, ela perguntava de forma àquele anjo tutelar se ela teria alguma coisa a fazer e se ele queria que ela fizesse algum serviço na terra. E esse anjo tutelar, ele dizia apenas que ela levasse a palavra da esperança e que aqueles todos que aqui sofressem pudessem saber que lá do alto, no sol que brilha, além do sol que brilha, existe uma fonte criadora, que é o nosso Deus, na denominação que podemos alcançar, ou o Criador de tudo que é, ou a consciência suprema, ou a causa incausada, ou que denominação possamos dar a Ele, que é, quem sabe, melhor dizendo, como poderíamos definir o amor manifesto na figura do seu unigênito, do seu primogênito, melhor dizendo, Jesus, e que trouxe a sua boa nova, demonstrando o roteiro seguro que o Criador nos deixou através daquilo que Jesus nos trouxe há 2018 anos atrás, 2020 anos atrás. O movimento em que enfrentamos, ele requer uma grande reflexão que nos faz lembrar das publicações feitas lá atrás no Pórtico de Delfos, quando o sábio chamado Sócrates, ao falar com a pitonisa, ele percebe que lá existia um escrito que dizia, dentre outras formas, conhece a ti mesmo para que conhecereis a Deus e conhecereis toda a verdade. Esse propósito, portanto, que já vem sendo conclamado à sociedade e que o Cristo também nos incita e nos chama para esse movimento do ir para dentro, que é do movimento de reclusão em que ele próprio viveu no seu deserto, a sua noite escura, onde meditou durante 40 dias no deserto. Esse processo, portanto, já vem sendo aventado há alguns milênios. Mas o humano não consegue perceber que onde poderíamos de fato ter o melhor contato com Deus seria no nosso mundo íntimo. É o mergulho interior no insondável do self. Esse grande mergulho em si mesmo, e que todos, de uma forma ou de outra, fugimos desse encontro com a nossa verdade interior, porque é lá que habita toda a verdade divina, porque nós somos deuses, vós sois deuses, e se nós outros tivermos contato com o Deus interno que habita em cada um, poderíamos fazer muito mais do que o Cristo fez, assim ele mesmo nos disse. Só que nós não acreditamos, nós não temos a fé suficientemente robusta para que possamos perceber que o caminho de volta, que é o vai para dentro, seria o grande chamado que essa pandemia está nos incitando, dentre outras coisas. Então, quando nós vivemos na sociedade essa busca exterior do fazer e do ir para fora, do consumo e de todas as relações exteriores que estabelecemos, nós estamos perdendo o contato conosco mesmos. Quando nós que vivemos a dor humana, que é inevitável, porque a vida no mundo, ela é desde o parto, já tomada pela dor do parto, quando a mãe assim faz, mesmo anestesiada, e o bebê, quando faz seu primeiro insuflamento do pulmão, e que os alvéolos que estão colabados, eles vão se abrir para receber o oxigênio, ali tem a primeira condição de dor que nós enfrentamos quando reencarnamos. Essa vinda, portanto, para o corpo, ela requer as experiências nessa terceira dimensão. E essa dimensão, ela tem injunções que são inerentes a ela, e que o espírito imortal, que todos nós somos, ao vivermos essa experiência no humano, e que na verdade somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, não somos seres humanos, estamos seres humanos, somos seres espirituais. E esse é o grande chamado que o Espiritismo nos traz, que nos concebamos espíritos imortais. Nós até teorizamos e até temos essa noção no nível da cognição, mas nós não conseguimos viver, introjetar que somos espíritos imortais. Porque se assim vivêssemos,
e tivéssemos de fato isso introjetado, nós não estaríamos vivendo esse medo, essa dúvida, essa desesperança, esse caos coletivo em que a sociedade tem vivido e que, como benesse divina, chega um vírus invisível e que faz de forma coercitiva que todos nós tenhamos que ficar em casa e no conviver no seu ninho doméstico, as arestas vão se reparando na relação com pai, com mãe, com marido, com mulher. E o movimento, portanto, é ainda de chamar para um movimento interior, de conexão consigo mesmo. São as relações interpessoais e intrapessoal, em que nós inevitavelmente precisamos viver num ambiente que é o mais adequado para a sociedade lá fora se forjar numa sociedade melhor. Toda célula que a sociedade hoje representa começa na família. Esse chamado, portanto, para dentro e dizendo, portanto, dessa relação que nós estamos quanto espíritos vivendo uma experiência no humano, como dizia o Teilhard de Chardin, no livro Fenômeno Humano, nós, portanto, precisamos compreender que é do viver na matéria todas as atribulações que aqui enfrentamos. E nós não podemos esquecer que as doenças que são acometidas e que nós nos acometemos, que através de psicopatologias ou as doenças psicossomáticas, e entre as mais variadas que a gente pode elencar aqui, os cânceres, as doenças autoimunes, as psicopatologias mais prevalentes, como os transtornos de ansiedade, como a depressão, dentre outras tantas, elas estão diretamente ligadas à falta de comunhão do espírito que somos com a nossa essência divina. Esse movimento, portanto, de desconexão faz com que todos, em maior ou menor grau, vivamos essa experiência de sofrimento, que eu diria, como diz Joana de Ângeles, que o sofrimento é uma escolha. Por quê? A dor é inevitável. O sofrimento é um processo. Vocês podem escolher, vivendo a dor humana, do humano, não entrar no movimento do sofrimento. O que seria, por exemplo, a perda de um ente querido, a partida de um ente querido, como tantos têm morrido, já estamos em um número bem avançado de óbitos pelo coronavírus. É verdade que isso dá uma dor. Existe a dor da partida, a pessoa some da nossa vista e de uma forma ou de outra gera um incômodo. Mas o movimento do luto, da partida, não precisava culminar num sofrimento avassalador, num sofrimento que nos arrebatasse para os processos mórbidos da depressão. Esses movimentos, portanto, que se aprofundam, são justamente fenômenos da alma que, na rebeldia que nós outros vivemos, da não aceitação do que está posto, se nós tivéssemos essa realmente compreensão de que nada acontece sem uma prévia determinação do alto e que tudo o que acontece tem um ensinamento, existe um aprendizado por trás, nós poderíamos atravessar todas essas vicissitudes de uma forma mais consentânea com a proposta do Cristo, que é a conexão com o divino que existe em cada um. Com esse movimento de volta para dentro, nós não estaríamos desesperados vivendo os números alarmantes de suicídios que estão acontecendo, os níveis de divórcios que estão aparecendo, as psicopatologias que estão aumentando e todos os movimentos que estão acontecendo nas sociedades das mais variadas, desde os países de primeiro mundo, com os países emergentes, quanto os países pobres, de um modo geral. Então, o chamado desse propósito que a gente traz, fazendo uma ponte do poema da nossa Maria Dolores com aquilo que nós estamos vivendo, para que possa tocar vocês que passam no dia a dia por algumas dificuldades e que verdadeiramente querem palavras que possam tocar a vocês na praticidade do convívio no convívio diário. É verdade que nós não estamos aqui condenando nem julgando quem está passando por movimentos de sofrimentos nesse nível, que às vezes foram escolhas que fizemos, mesmo inconsciente, nós fazemos escolhas. Nós escolhemos, direto ou indiretamente, a família que voltamos. De uma forma ou de outra, existem espíritos que, por lei de afinidade, por atratores, retornam em determinados agrupamentos familiares para os ajustes possíveis e que podem se tornar mais brandos ou mais pesados, a depender da forma que o espírito que vivencia naquele espaço possa lidar com aqueles movimentos em que aqueles componentes que se configuram na família estão nos impondo de uma forma ou de outra a enfrentar. Vamos lá, para sermos objetivos, nós temos hoje um movimento pandêmico, além do coronavírus, a depressão, que segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2020 seria a doença mais prevalente. Nós já estamos em 2020,
Eu falava disso em 2015, 2014, pensava que estava tão distante, chegou tão perto de nós, e justamente 2020 é onde acontece esse movimento de um vírus que faz com que haja um recrudescimento dos casos de depressão e que muitas pessoas conectem com essa doença da alma, que nós poderíamos definir como uma doença da alma, apesar de reconhecermos que tem problemas de ordem bioquímica, mas o gestor do corpo é o espírito. E aqui nós não vamos nos aprofundar porque seria um outro tema que poderíamos abordar em outro momento. O que é que está por trás de um processo de adoecimento psíquico? É um espírito que, de alguma sorte ou de outra, ao conviver com as dificuldades da vida, dentro daquilo que ele não exercita, aquelas virtudes que poderiam ser vivenciadas, como a paciência, a tolerância, a resiliência, a indulgência para com a falta do outro, o perdão às ofensas, a caridade no sentido lato, em que a codificação nos coloca, que é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão às ofensas. Se nós trabalhássemos a caridade nesse sentido amplo em que ela se define dentro da doutrina espírita, e não só o dar a esmola, esse sentido muito maior, inclui, portanto, dentre os três citados, a benevolência para com todos. Com todos inclui seres animados e inanimados. A indulgência para com as faltas alheias inclui a falta que nós próprios possamos ter cometido outrora ou que cometemos ainda hoje. E assim também o perdão às ofensas, que é perdoar aqueles que nos ofendem para que nós não entremos em contendas e nem tenhamos que trabalhar esse movimento de esforço, de ter que perdoar. O melhor seria nem nos melindrarmos, nem nos magoarmos para que não tivéssemos que vivenciar a necessidade do perdão. Por quê? Porque hoje nós todos criamos relações que se estabelecem através das nossas idiosincrasias. Pessoas que vivem em relação e confronto com as outras passam por confrontos egóicos. Nós sabemos, enquanto seres espirituais que somos, que temos uma essência e que lá no fundo, no nosso arcabouço psíquico, há um oceano de tendências e de possibilidades. E que tudo isso se manifesta com aquele que deveria ser o organizador da psique, que é o self. Nós permitimos que o ego seja aquele quem dita as regras da nossa convivência no dia a dia da sociedade. Na verdade, o ego, ele forma um personagem. Esse personagem, portanto, que hoje aqui diante de vocês se considera como Flávio, ele está se expressando nessa realidade de acordo com as habilidades que eu trago das experiências sucessivas, as predisposições que estão em latência em mim e que pode, a depender de como eu me confronte nas lidas diárias, elas poderão vir à tona ou não, de acordo com aquelas tendências que minha alma ainda manifesta. Vou exemplificar. Eu hoje, olhando para mim, vejo o quanto eu sou uma pessoa ainda autoritária, irritadiça. E ali, nesse movimento de irritabilidade e de autoritarismo, existe em mim o déspota, que está aqui em latência e que está na sombra, e que quando você não olha para isso, você pode ser tomado por isso em alguns momentos da vida em que poderia ser muito mais leve e tênue uma discussão com alguém, mas por você não olhar para o seu autoritarismo, para o seu despotismo, para a sua irritabilidade, para a sua agressividade, e de tanto viver a máscara da persona, né, do bonzinho, do indulgente, ou daquele cara que é um puritano, ou aquele que quer sempre apaziguar, o apaziguador, aquilo tudo é uma forma de escamotear aquilo que de fato você não quer olhar. Quando, portanto, o ser faz o mergulho interior, essa volta para dentro, o mergulho no insondável do self, como o Drummond, que tem uma poesia dele que eu não tenho de memória, mas mais ou menos assim, que é a dangerosíssima viagem de si a si mesmo, quando ele diz que o homem, bicho homem, ele habitou a Terra, colonizou a Terra, se enjoou da Terra, foi para Marte, colonizou Marte, com chato foi Marte, foi para a Lua, colonizou a Lua, pisou na Lua, habitou a Lua, se enjoou da Lua, foi para Júpiter, fez a mesma coisa, o mesmo repetitório, e aí criou uma roupa em sideral, foi para o Sol, colonizou o Sol, habitou o Sol, se enjoou do Sol, e aí foi que ele percebeu que tudo era igual. Aí ele volta para a Terra e percebe que a verdadeira viagem é a dangerosíssima viagem de si a si mesmo. A viagem de si a si mesmo. Esse encontro consigo mesmo que fará com que todos possamos perceber as nossas tendências, reparando as nossas arestas e assim nos conduzindo no mundo físico mais próximo da nossa verdade, que é a verdade que é possível de ser manifesta no atual nível evolutivo em que nos encontramos.
Então, quando nós negamos todas essas nossas possibilidades de expressão, nós entramos nos chamados adoecimentos psíquicos e no distanciamento de Deus, o Deus que não está fora, que está dentro. E aí a nossa querida benfeitora, ela vai receber o chamado que todos aqueles não esqueçam o lodo e fite além do lodo as alturas e percebam a presença de Deus no sol, que não descansa e ampara qualquer um sem deter-se no mal. E ele diz e conclama a ela: vai, Dolores, diga aos humanos, a toda angústia que eles vivem, que a vida além da morte brilha soberana. Mas como é que nós podemos perceber isso, esse chamado, se nós não nos concebemos espíritos imortais? Que nesse momento em que vivemos, a sensação de finitude acomete até nós outros espíritas que estudamos e compreendemos aqui que a vida não cessa com a morte do corpo. O corpo, ele biologicamente vai morrer quando houver a falência das funções encefálicas. Isso já foi posto pelo Conselho Federal de Medicina. Mas a morte, ela se dá no corpo, mas o espírito não morre. Já no livro Céu e Inferno, ele vai trazer Allan Kardec que a desencarnação só se dará quando cada átomo do perispírito se desvincula de cada molécula do corpo físico. Ali o processo desencarnatório acontece. A desencarnação, portanto, não é a morte do espírito, é a desvinculação do corpo perispiritual, que é o corpo do espírito, do corpo físico, o escafandro, esse corpo denso que nós deixamos e que muitos estão deixando debaixo da terra e alguns sendo cremados. Quando nós não temos a compreensão de que somos espíritos imortais e que, portanto, nunca morremos, como é que poderíamos ter essa convicção, ou melhor, esse entendimento, essa clareza de que vivamos ou não as despedidas que estão acontecendo e que elas acontecem e acontecerão a todo momento na nossa condição de espíritos que estamos evoluindo, mas que quando concebemos nos espíritos nós vamos enfrentar isso de um outro espaço de consciência, de um outro lugar. Nós vamos olhar a partida de um ente querido, obviamente, salvo engano foi Adenauer, que ele narra numa palestra dele, que ele dizia que na morte, se eu não me engano, do pai, que morreu primeiro que a mãe, ele teve um infarto fulminante. Ele, na época que foi ao quarto do pai, que o corpo ainda estava quente na cama, ele entrou e chamou os irmãos, que eram alguns irmãos, e fez uma música, ele cantou. Ele teve vontade de cantar uma música, entre aspas, para honrar o pai, tudo aquilo que ele foi de contribuição na vida dele, que era um amigo querido, que, segundo Adenauer falou, que tinha no pai uma figura amiga. Mas já alguns anos depois, a mãe dele veio a desencarnar pelo câncer. Só que aí no câncer, no hospital, quando ele foi chamado, que ele encontrou o corpo da mãe, lá que ele teve que se conectar com aquela realidade, ele desabou a chorar. Então, ele teve uma reação com o pai, que foi cantar. Claro que ele não estava feliz pelo pai morrer, ele estava compreendendo de um outro espaço de consciência que naquele momento caberia o canto. Quando a mãe dele partiu, e aí as coisas que a gente não pode aqui se aprofundar, que são questões íntimas e pessoais, ele próprio falava que não tem como definir por que ele com a mãe chorou, mas o fato é que ele chorou a dor da saudade, a partida daquela mãe que o gestou e que o trouxe à vida. E que, portanto, essa visão da gratidão que nós todos devemos ter aos nossos pais, independentemente do que eles tenham feito na nossa educação, na nossa criação. Essa experiência, portanto, que a Adenauer traz, é uma experiência de quem já introjetou a vivência de que ele é espírito imortal, é o que ele tem propagado, o que ele tem difundido nas suas palestras, no La Harmonia, na ULI, em todos os espaços que nós frequentamos, nós ouvimos ele defender isso, nós somos espíritos imortais, nós somos espíritos imortais. De tanto falar, em um momento nós vamos introjetar isso e quando vivenciarmos esses movimentos de partida, ou de um ente querido, ou da nossa própria partida, nós não vamos dar tanto trabalho àqueles que nos recebem no além e nem àqueles que ficam à nossa volta, vamos irradiar o desespero desalentador. Poderíamos então, de um outro lugar, com a consciência de que espírito que somos, imortais, que esse processo em que a Terra vive, de dor e de sofrimento para alguns, de dor para outros, é um movimento de transição natural e que não é agora para a transição do mundo regenerado. Nós já vivemos momentos como esse em vários episódios da nossa construção, desde o átomo ao arcanjo. É verdade que nós estamos
num movimento que, segundo vários autores espirituais têm dito, que é um movimento de passagem para uma nova era. Essa era vai se dar de acordo com as nossas escolhas, de acordo com o nível de consciência em que as pessoas que habitam o planeta vai alcançar. Nós temos lá na escala em que Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, os mundos primitivos na primeira escala, o segundo grau, o mundo de provas e expiações, que é o que nós nos encontramos. O terceiro é o que nós estamos adentrando, é só uma forma didática que ele traz, que é os mundos regenerados. Depois o quarto nível, que são os mundos felizes. E o quinto são os mundos celestiais ou ditosos, de onde acreditamos que onde o Cristo veio, espírito puro que era, e demonstrou o amor na figura daquilo tudo que ele, como humano, na condição de humano, demonstrou que é possível amar, mesmo diante daqueles que o condenaram, mesmo diante daqueles que o traíram e mesmo diante do que negou, ele foi negado por Pedro e foi traído por Judas. Mesmo assim ele os amou. Os dois que viveram essa experiência passaram o calvário da culpa. E essa culpa que toxifica em alguns e vira remorso, no caso de Judas, por ter entregue o Cristo por algumas moedas, entrou na culpa tóxica que virou o remorso e ele atentou contra a própria vida, se suicidando. Já o Pedro, que o negou 3 vezes, o apóstolo onde Jesus conviveu dormindo na sua casa e tinha uma relação muito próxima, e mesmo assim, na hora que viu, nas vicissitudes, nas dificuldades do corpo, na hora que percebeu que poderia ser capturado pelos romanos e ser levado a algum tipo de castigo, ele negou o Cristo por 3 vezes antes do galo cantar e o Cristo já havia dito que ele o negaria. Então Pedro também entrou na culpa. Só que a culpa de Pedro, ela não foi para a toxicidade do remorso. Ela ficou naquela culpa em que, no livro também Céu e Inferno, que eu recomendo que vocês leiam, ele foi entrar no movimento do arrependimento, a expiação, que é o processo de dor que ele viveu por ter negado o Cristo, uma dor avassaladora que ele deve ter passado, mas ali ele veio o reparo. As 3 fases: arrependeu-se de ter negado, ao mesmo tempo expiou aquela dor e ao mesmo tempo foi reparar, fazendo sobre ele a casa do caminho, e tu és pedra, Pedro, é sobre tu que ergueria a minha igreja, e Pedro pedra, e ele foi quem foi, e que não se permitiu ser crucificado como Cristo, porque seria uma desonra para o Messias, que assim foi crucificado, e ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. Então, esse é um exemplo que eu trago de 2 apóstolos que conviveu com a manifestação suprema do amor, que foi o Cristo Jesus, o ungido, e que um optou pela via do suicídio, uma via não muito expansiva, e o outro optou pela via da reparação, do arrependimento e do movimento de expiar aquilo, sendo uma contribuição em atos de amor para a humanidade. Quando a gente vive o momento de hoje e que não está visceralmente na sociedade, por isso que o Espiritismo é essa grande contribuição e deveria ser difundido e popularizado por todos os cantos, nós não temos proposta de tornarmos os muçulmanos, os protestantes, os católicos, os ubandistas, os candomblecistas, ou qualquer outra, os hinduístas, qualquer denominação religiosa, espíritas. O espiritismo ele pode permear todos esses saberes, como ele é um saber filosófico, que tem base científica e experimental e que tem uma visão moral, religiosa, porque é o movimento dessas leis divinas, as leis morais que o Cristo nos deu e que, portanto, ele tem esse cunho religioso, que aí há controvérsias, Kardec vai dizer na Revista Espírita que o Espiritismo é religião, se assim vocês concebem como um movimento de condição de transformação moral, de reconexão com a fonte, com Deus interno e por aí vai. Mas ele não é religião se olharmos para o Espiritismo como sendo hierarquia, rituais, sacerdotes, liturgias, aí ele não se considera uma religião. Então, como o Espiritismo é uma grande contribuição planetária, nós temos como um verdadeiro movimento de difundir, que é a maior caridade, segundo Emmanuel, que poderíamos fazer para o Espiritismo, é a sua própria divulgação, que estamos fazendo hoje aqui, através dessa gravação, pela TV Harmonia. Vocês estão ouvindo agora, durante esse período de 17 às 17h50, 18 horas, e que até depois eu recomendo que vocês continuem, porque vai ter uma visualização terapêutica que quando aí no salão doutrinário as pessoas participam desse processo, né, de visualização terapêutica, outros vão para a visualização curativa, mas como não estamos presenciais, vocês serão beneficiados com o movimento de silêncio. Por que a visualização curativa ou a visualização terapêutica? Porque é um processo de aquietar a mente, silenciar os pensamentos, esse tumulto em que vivemos, essa balbúrdia mental e que a gente nunca para nos escutarmos, para ficarmos em contato conosco mesmos. A gente tem várias formas de vivenciar isso. Pode ser contemplando a natureza,
pode ser ouvindo uma música clássica, uma boa música, pode ser pintando uma tela de arte, pode ser contemplando uma ópera, pode ser meditando, pode ser praticando um Tai Chi Chuan, pode ser numa aula de yoga. Existem várias possibilidades de introspecção e de conexão com a nossa essência. Mas o movimento em que a sociedade vive é um movimento que não permite espaços para isso. Nós vivemos tão na exterioridade e que hoje tem muita gente sofrendo e descumprindo as recomendações das autoridades sanitárias, estão indo para as ruas e tentando de qualquer sorte abrir seus negócios e para poder sobreviver alguns, outros porque não aguentam ficar parados em casas, outras pessoas que viviam viajando para lá e para cá, nada contra a viagem, não estão encontrando esse espaço e têm que conviver com a sua própria família, com os filhos, com seus pares, outros que com um momento de dor iam para os shopping centers gastar, comprar, beber para os seus happy hours, ou então ia para os estádios de futebol, fazer aquela catarse, a liberação do gol entre os times de suas preferências. Existiam espaços de fuga, que era um movimento que nós sempre recorríamos para não fazermos contato com o mundo interno. E é o ir e vir nas estradas, é o para cima e para baixo, é o viagens, e o movimento de mundo que é o chamado para fora e não aquele movimento que é chamado para dentro. Veja vocês, eu estava refletindo, até mesmo as televisões, olha o que elas têm feito, repetindo jogos de futebol que passaram lá 10, 15 anos atrás. Eu sei que a função da televisão é entreter as pessoas, mas o que está por trás do entretenimento? Não seria o distanciamento da conexão com o que a gente precisa fazer, que é com a gente mesmo? Quantas notícias vocês ouvem quando acordam, no almoço, no jantar e na hora de dormir? Como seria esses momentos todos em que vocês ficam no movimento de se contaminar com esses pensamentos que são de dor, de sofrimento, de medo, de pânico, de histeria coletiva? Você escolheu alguns momentos desses que vocês tiram 1 a 2 horas, às vezes, para ficar vendo notícia, para fazer o movimento de ir para dentro. O movimento de uma leitura edificante, o movimento de prestar atenção na respiração, o movimento de contemplar uma ópera, uma música clássica, ou sei lá, o que vocês queiram ouvir. Um movimento que faz com que entremos em contato com a nossa essência divina, com o espírito imortal que somos, para que a nossa querida Maria Dolores, quando ela, no final, ela vai dizer que ela fala: desci à terra entre os amigos, a fim de repetir, repleta de alegria, alma irmã, prossigamos dia a dia pela fé viva. Onde está a nossa fé? A fé viva e ardente, a fé viva, desci à terra, a fim de repetir, repleta de alegria, alma irmã, prossigamos dia a dia pela fé viva e ardente, caminhemos, procurando servir e compreender como simples dever. Onde estamos nós nos movimentos de altruísmo que estamos vendo? E, obviamente, que as pessoas estão se movimentando para ajudar aqueles que estão mais necessitados, políticas públicas, recursos que o governo está dispondo e outras coisas mais, mas que isso não fosse apenas no momento em que tivéssemos uma calamidade pública, um terremoto, um tsunami ou uma pandemia. O exercício da fraternidade, da solidariedade e da caridade no sentido lato em que eu defini no início, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão às ofensas, deveria ser a tônica da nossa vida. Nós não deveríamos esperar um movimento como esse para que pudéssemos exercitar, como muitas empresas estão aí, claro, fazendo movimentos de doações de milhões de reais para poder ajudar comunidades pobres, fazendo movimentos de cestas básicas e outras tantas coisas, álcool gel, isso tudo, ok. Agradecemos e honramos a contribuição desses empresários que têm uma função social importante e que, percebendo o movimento que a sociedade vive, tem feito um esforço para poder ser uma contribuição a essas pessoas. Mas como seria se pudéssemos viver assim? Como seria se pós-pandemia, claro que não vai ser um toque de mágica, vamos sair de uma hora para outra de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde ainda o mal ainda existirá, mas não prevalecerá como tanto prevalece nos mundos de provas e expiação. Mas como seria se nós saíssemos com um espírito mais solidário, com um espírito mais fraterno, onde não esperássemos que uma catástrofe, uma calamidade viesse, para que houvesse a mobilização das pessoas para o socorro àqueles que estão vivendo as situações de privação. Como seria se nós humanos, ou melhor, espíritos imortais na condição humana, vivêssemos a proposta do Cristo, que era de nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou? Mas não esquecendo do essencial, que a gente esquece, amando a próximo como a si mesmo.
Quando ele fala amar o próximo como a si mesmo, nós não temos a condição de amar o próximo se nós não nos amamos. E como conseguiríamos amar a Deus se não conseguimos amar a nós nem ao próximo que está próximo e que nós conseguimos ver? Obviamente que esse chamado é um chamado de autoencontro, porque através do amor a si próprio, vocês poderão dispensar o amor ao outro. Mas não venha dizer que vocês conseguem amar o outro se não estão se amando, se não tem o autocuidado, se não tem o movimento do autoencontro, do autodescobrimento, que através desse movimento de nos desvelarmos a nós mesmos, encontrando aqueles núcleos em que ainda fazem parte da nossa construção de ser infinito e ser espirituais que somos, e ok para tudo aquilo que encontramos. O ir para dentro é aquele chamado de perceber o que está no nosso lado sombrio, aquilo que está oculto na linguagem psicanalítica junguiana, que a sombra também ela pode ser a sombra dourada, aquelas coisas e as virtudes que temos e que não conseguimos acessar, mas de uma forma geral é aquele lado ainda do homem arrogante, da meretriz que habita em cada um de nós, do concupiscente que ainda faz parte da nossa estrutura, daquele que é agressivo, daquela pessoa que na verdade é um assassino em potencial e que, como nós não olhamos para isso, nós vivemos na persona do puritano, daquele que é a voz melíflua, meu filho, muita paz, mas na verdade está ali só na representação para não deixar eclodir a agressividade que ele está tentando segurar. Não estou dizendo que a gente vai viver sendo agressivo com as pessoas. A proposta do autodescobrimento, do autoencontro, do ir para dentro, é olhar para isso. Olhar isso e dizer, ok, Flávio, você ainda está assim. Você, como ser espiritual, nessa construção do átomo arcanjo para o espírito bem-aventurado, o espírito puro que eu me tornaria um dia, está em mim, na semente, na semente que eu sou está o espírito puro. É óbvio que quando você planta um abacateiro, um abacate, ali na semente tem um abacate em potencial. Mas se a semente não for bem tratada, não for bem regada, não for bem cultivada, ela não vai gerar aquela árvore que vai dar os frutos e que poderá ser consumido pelas pessoas que terão acesso. Assim somos nós. Nós somos espíritos que temos virtudes e temos em latência tudo aquilo que o Cristo tem. Mas nós outros não acessamos porque vivemos nos escondendo do contato consigo mesmos ou conosco mesmos, e por não nos conhecermos, não olharmos para dentro, ficarmos sempre no mundo externo, no mundo de fora, não podemos perceber as nossas mazelas, o nosso lado obscuro, mas também perceber as nossas habilidades, as nossas virtudes, as nossas potencialidades, e que são acúmulos que nós temos construído nas vidas sucessivas. Eu sempre tenho exemplificado, eu tenho acesso a algumas vidas em que eu vivi, as experiências na terapia de regressão, nessas experiências que nós temos através de consultório e também como condutor de terapias, e nos centros espíritas, nas mediúnicas, eu tive algumas experiências na Roma Antiga, vivi como um centurião romano, depois tive experiências como senhor de engenho, lá em Cachoeira, na Bahia, vivi também como um negro nos Estados Unidos, na comunidade, na época de Abraham Lincoln, tentando resgatar o meu movimento de reconciliação com a minha consciência de culpa, porque você não precisa se reconciliar com nada se você não permite que a culpa tóxica lhe tome. Você vai entender que, ok, como centurião eu era um pagão, eu tinha que ave César, e eu tinha que fazer o que eu fiz na arena no Coliseu. Era a experiência. Como senhor de engenho, era aquilo que eu acreditava. Eu era um escravocrata, então eu tinha que escravizar os negros. Mas depois, no acréscimo de consciência, nas vidas sucessivas, nós vamos chegando a um entendimento de que não cabe mais escravizar o nosso irmão. E, portanto, eu fui trabalhando para encontrar um outro espaço de, ao invés de escravizar, ter um espírito de igualdade, de solidariedade e fraternidade. E ali a gente vai se reconciliando com a nossa própria consciência, que não é um Deus de fora que castiga, que pune, somos nós mesmos que, ao optarmos por nos punirmos, escolhemos vivências de limitação e aí construímos corpos que são corpos limitados para aquilo que não precisava ser desse jeito. Eu já hoje consigo compreender. Essa lei são leis de probabilidades, é uma lei de possibilidades, não é uma lei coercitiva de ação e reação, de causa e efeito, no sentido estrito. É um sentido de que existem a semeadura é livre, a colheita a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas a colheita não tem que ser obrigatória na dor. Você pode escolher um caminho de mais leveza, porque tem lá também, como disse Pedro, o bem que você faz apaga a multidão de pecados.
E assim vocês vão se reconciliando e reconstruindo através das ações que vocês conseguem dispor para o outro e para vocês em primeiro lugar, e que vai reparando esses movimentos em que um dia ou outro nós transgredimos a lei, nos desviamos do propósito do evangelho, e ok para isso, e vocês olham para isso e dizem assim, ok, eu estou assim, mas o que mais é possível que eu não estou percebendo? E no movimento de construção do ser novo, você vai integrando esse eixo ego-self, eles vão se estreitando, e você vai tendo não só a gestão da sua vida pelo ego, que é como se fosse, na linguagem de Jung, a rolha no oceano, e deixa de ser esse oceano todo desconhecido. Vocês pensam que se conhecem e, na verdade, só conhecem a rolha. Esse mergulho para dentro fará com que vocês encontrem esse movimento do oceano de infinitas possibilidades que nós somos, e ao encontrarmos-nos conosco mesmo, naquilo que nós estamos enquanto potencial divino de manifestação e de lado sombrio que ainda habita em nós, nós vamos nos integrando e vamos nos individuando para que possamos ser um dia um espírito puro, através de novas escolhas, de desenvolvimento de novas habilidades, de perceber tendências para a maledicência, tendências para a corrupção, tendências para a sexolatria, tendências que o espírito traz, e vocês olham para aquilo e dizem assim, ok, mas isso aqui, o que é que eu faço com isso? Nada. Você olha para aquilo e num processo natural de acolher a sombra, de acolher esse lado que você nega, que normalmente nós, de um modo geral, negamos e não queremos olhar, entramos nos movimentos de transtornos os mais variados. E porque o self, ele não suporta não ser escutado. E aí, quando ele não é escutado, o corpo adoece. Aí vocês fazem um processo neurótico, um processo psicótico, e aí fazem transtornos os mais variados, os transtornos neuróticos os mais variados, o mais comum a depressão e o transtorno de ansiedade, e na verdade não sabe por quê. É a alma, é o self, melhor dizendo, clamando por ser escutado. Olha, não dá mais para continuar desse jeito. E nós ainda insistimos e mantemos o padrão antigo, e assim não conseguimos nos desvencilhar dos movimentos que nos levam para o menos do que a gente poderia caminhar. Então, nesse processo de finalização de um tema que poderíamos aqui falar por várias vertentes, porque ela traz aqui a questão da reencarnação, ela traz a questão da fé, na crença ou na certeza de que há um Deus que nos vê nas alturas. Ele chama a sociedade que é melhor vivermos, padecer pedrada, provação, calúnia, insulto, qualquer espécie de suplício oculto que condenar alguém. Aí me lembra uma frase de Chico Xavier quando ele disse assim, é preferível, meu filho, nós sermos vítima do que sermos algozes de ninguém. Que sejamos vítima, não aquela vítima que fica se vitimizando, mas se em um confronto, nesses retornos em que vocês convivem, vocês puderem ficar no espaço de ser aquele que se ofendeu, não que vocês vão ter que ser ofendidos e se manterem na ofensa, mas serem resilientes, tolerantes, indulgentes para com o que o outro fez a você, é melhor que você seja uma vítima do que você seja o algoz de alguém. Porque ser o algoz de alguém deve ser terrível. Ter sido, em alguma fase da nossa existência, algoz de alguma pessoa. Mas as leis, elas são ajustáveis, elas são de amor. E como lei de amor, elas vão se estruturando para que nós, enquanto espíritos, possamos, entrando em contato com o ser divino, com o ser crístico que habita em nós, o Buda interno, o Deus interno, nas variadas linguagens, das várias denominações, nós consigamos alcançar essa tão sonhada bem-aventurança, que consigamos trazer para a terra o reino dos céus que não está fora, que está dentro. E assim, para finalizar, a síntese do que eu posso dizer é o autoencontro, o autodescobrimento, o autoconhecimento são etapas importantes para que haja autotransformação. E no movimento de autotransformação possamos alcançar a autoiluminação. Mas não há iluminação sem olhar para a sombra, para a escuridão. Não há a toque de caixa, movimentos de crescimento, sem assunção do estágio evolutivo em que nos encontramos e de movimentos de aceitação. O primeiro passo para que nós possamos transformar algo é a aceitação daquilo. São três, na linguagem de um autor, lá o Alírio Sequeira Filho, ele fala do Parda. É o perceber a tendência, aceitar, refletir sobre ela, decidir mudar e atitude de mudança. Ou numa definição mais sintética, seria perceber, decidir que quer mudar e atitude de mudança.
Essas 3 palavras seriam o movimento em que a sociedade hoje poderia escolher viver. Nessa dor que está lá fora, que nos assola, todo o sofrimento em que muitos estão se encontrando. Eu, pelo contrário, estou realmente achando muito expansivo para mim. Minha vida não mudou muita coisa, eu continuo vivendo minha vida de forma expansiva e leve, diminuí meu orçamento em 60%, ok, mas não é isso que me move. Outros valores, outras coisas estão me movendo e coisas que eu, no movimento que estava, eu não conseguia perceber. Então eu estou muito grato ao coronavírus, eu sempre digo, eu honro, agradeço e respeito o papel que ele está tendo na sociedade, de modo que lamento e me entristeço por toda a dor que está movimentando o mundo. Eu não estou dizendo que a gente não se solidarize com a dor humana, que eu não tenha a sensibilidade de perceber que muitas famílias estão sofrendo. Não é isso. É dizer sim, ok para isso, mas eu não posso alinhar nem concordar com isso, nem sintonizar com isso e trazer isso para o meu mundo. Porque se eu trago para o meu mundo, eu vou entrar nessa loucura coletiva e o desespero, ele não nos leva para o mais. O que leva é a consciência de olhar e dizer assim, ok, isso está posto. O que é que eu faço na minha fé, que eu tenho em Deus, um Deus maior, como diz Dolores, que está lá velando por nós e que tudo que está acontecendo tem uma regência do humano pelas escolhas que fizemos, mas existem engenheiros siderais, espíritos amigos, que são parceiros invisíveis, que estão também intermediando esse movimento com os que estão encarnados, cientistas encarnados sendo inspirados, descobrindo fórmulas para poder contornar. É essa condição que me move, é de aceitação do que está aí. E aceitar não significa conivir, não significa transgredir, não significa seguir as recomendações que as autoridades estão nos colocando. É fazer o que tem que ser feito e, a partir disso, criar consciência, expandir a consciência para um nível mais ampliado, para que assim possamos acessar o Deus, que é o ser que nos criou e que está em habitação no nosso mundo íntimo, nos chamando para esse retorno, para o contato conosco mesmos. E nesse movimento, portanto, para que possamos finalizar com muita gratidão, mais uma vez, pelo convite que recebi do nosso querido Centro Espírita Harmonia, na esperança de que outros encontros possam ser presenciais, que verdadeiramente é onde eu me sinto mais à vontade. Acho que muitos de nós nos sentimos mais à vontade com o abraço que eu poderia dar em cada um, no agradecimento com a psicosfera daquele salão doutrinário que sempre estive presente vendo palestrantes fazendo suas preleções e hoje me vendo aqui na medida das minhas limitações, nas dificuldades, na própria ansiedade natural de estar pela primeira vez adentrando um centro de tamanha contribuição na sociedade baiana, na sociedade soteropolitana. Eu me sinto aqui muito honrado e agradecido se nas minhas palavras eu puder ter tocado, se eu puder ter tocado algum coração, assim já me sinto satisfeito por esse serviço da tarde de hoje. Então, no chamado para que vocês continuem atentos ao próximo movimento da visualização terapêutica, eu finalizo a minha participação com uma outra poesia da nossa querida Maria Dolores, que diz assim, no livro A Vida Conta, publicado pela FEB, e o título dessa poesia dela é Nunca Esmoreças. E aí ela diz, alma fraterna, recorda os momentos infelizes, parecem noites de crises em que o céu lembra um vulcão. Rimbombam trovões no espaço, coriscos falam da morte, passa irado o vento forte, tombando troncos no chão. Os animais pequeninos gritam pedindo socorro, descendo de morro em morro, cai a enxurrada a correr. Mas finda a borrasca enorme, no escuro da madrugada, em riscas de luz dourada, vem o novo amanhecer. Assim é também na vida, se atravessa as grandes provas, nas estradas em que te renovas, guarda calma, ativa e sã. Sofre, mas serve e caminha, vence a sombra que te invade, se a hora é de tempestade, há novo dia amanhã. Nessa certeza, portanto, desse final de conexão com vocês, vamos fazendo então a nossa oração de encerramento nesse espaço em que nos encontramos com a nossa alma inundada do sentimento mais profundo, que é da gratidão. A gratidão, Senhor, por ter tido a oportunidade de mais uma vez, através do uso da palavra, levar aos corações que sofrem o consolo da Tua boa nova.
que eu, Senhor Jesus, na minha indignidade, ainda espírito calceta, claudicante, empedernido no mal, mas já reconhecendo as virtudes que brotam no íntimo do meu ser, venho aqui, Senhor, agradecer-te pela oportunidade do serviço, a egrégora do Centro Espírita Harmonia, que recebe essa nossa preleção e que aqueles que nos ouvem possam transformar, a partir do autoencontro, do alto amor, do alto perdão, o movimento de retorno à fonte divina que habita em cada um de vocês. E na certeza de que assim seremos escutados, eu encerro com aquela prece exarada no livro Parnaso do Além-Túmulo, pela psicografia do venerando apóstolo Francisco Xavier, quando disse assim: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu santo nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha a nós o teu reino de amor e de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, Senhor, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidades e de dores. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sob o mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Assim seja, Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Jesus conosco, hoje, agora e sempre. Muito obrigado, meus irmãos. Muita paz a todos e tenham uma boa noite e um outro bom encontro na visualização que se segue. Que assim seja.